Boas-vindas, seja bem-vinda a 2023. Começamos o ano novo no sábado, né? Hoje, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas hoje aqui, segunda-feira, dia 2 de janeiro. Então, esse vídeo é um vídeo para dar boas-vindas a 2023, mas também é um vídeo especial para quem fez comigo a tiragem do voo, que é uma tiragem de tarô de autoconhecimento profundo. E esse vídeo tem como objetivo ajudar essas pessoas a se organizarem melhor através da tiragem que fizeram para o ano de 2023. Mas se você não fez essa tiragem, não se preocupe, porque esse vídeo tem muita informação e eu acho que também vai te ajudar. Acho não, tenho certeza que também vai te ajudar. Então vamos lá, vamos começar, né? A gente começa falando um pouquinho do ano novo. O ano novo que a gente adentrou, né, pelo calendário gregoriano, no sábado, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. E aí eu queria falar um pouquinho disso, queria abrir um parênteses sobre isso, porque eu sei que quem segue outros canais holísticos, né, ou quem segue outras pessoas que falam de espiritualidade, muitas vezes pode ter visto essas pessoas dizerem que, na verdade, o ano novo, ele não começa agora, né, ele começa em 21 de março, 20 e 21 de março, que é o ano novo astrológico. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, um pouquinho mais pra frente. Mas aí as pessoas falam, olha, esse ano novo no calendário gregoriano que a gente passa, não tem nada a ver, isso não importa, nada importante está acontecendo nesse período, mas é importante dizer que esse ano que a gente passa, né, esse período que a gente passa, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, tem a ver muito com o nosso mental. Por quê? Vamos pensar, né? A gente está numa esfera coletiva, onde as pessoas estão fechando um ciclo, né? No dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, as pessoas estão fazendo uma passagem, elas estão fechando um ciclo. Então, assim, algumas pessoas escolhem celebrar, outras pessoas escolhem fazer rituais, outras pessoas escolhem rezar, escolhem uma cor, né, para vivenciar esse momento, estar perto das pessoas que ama. A gente tem que entender, gente, que uma coisa muito importante que trabalha uma lei universal, que é uma lei que está lá num livro chamado Kybalion, que é um livro super legal para você entender. Não vou entrar muito nesse mérito agora, mas as leis universais estão descritas no Kybalion, são leis que regem o nosso planeta, o nosso universo. Tem muito a ver lá com os nossos ancestrais, bem antigos, lá do Antigo Egito, enfim. As leis, tem uma lei universal que é muito importante, que é a lei do mentalismo, que é a lei que fala do poder da mente. Então vamos pensar, se grande parte do planeta está celebrando, está mentalizando o final de um ciclo, mesmo que seja através de um calendário gregoriano que foi criado pelo homem, né, que é diferente lá das leis da natureza, mesmo que seja um calendário gregoriano criado pelo homem, que não esteja acontecendo nada astrologicamente, na natureza, espiritualmente de importância, as pessoas com a mente no coletivo, né, as pessoas com a mente voltada para uma mudança, isso faz com que a gente entenda que tem força sim, porque no coletivo estamos todos ligados a uma mudança. Então, a gente tem que pensar que realmente não está acontecendo nada espiritualmente importante, astrologicamente importante, mas a gente está com a mente voltada para a mudança e isso faz diferença, porque uma das leis universais é justamente o poder da nossa mente para mudar as coisas, a energia que a nossa mente coloca nas coisas e que faz uma transformação. Então, assim, vamos pensar, vamos explicar isso melhor. Lá os nossos ancestrais, né, eles tinham a ideia de que as coisas mudavam quando a natureza mudava, a natureza regia o universo. Então, a cada mudança da natureza existia uma celebração. O ano novo, ele começava, né, com a questão astrológica, astronômica, astrológica e com a questão da natureza no equinócio de março, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, a gente tem o equinócio de outono. O que é equinócio? É o equilíbrio entre a noite e o dia. A noite e o dia têm o mesmo tempo. É diferente do verão, por exemplo, onde os dias são muito maiores que as noites. Então, a estação do ano, que é o outono,
Ela começa no dia 20 e 21 de março, né, mais ou menos aqui no hemisfério sul, e astrologicamente a gente tem a mudança do ano. Então acontece todo um período, toda uma questão astrológica, a natureza muda e os nossos ancestrais, eles eram regidos por isso. A gente veio com o calendário gregoriano e aí a gente tem essa ideia de que o ano novo muda antes disso, né, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mentalmente nós estamos no nosso corpo mental com a ideia da mudança, mas a mudança vai acontecer em março, no ano novo astrológico. Aí sim a gente tem uma mudança. Por que eu tô falando isso? Por que é importante? Porque se a gente for pensar que a gente tem a nossa constituição humana, aí eu vou propor para você uma ideia que é a seguinte: a nossa constituição humana, ela pode ser pensada pelos corpos sutis. Rudolf Steiner, que é da antroposofia, ele propõe que o nosso corpo, a nossa constituição humana, ela é corpo físico, alma e espírito. Sendo que o corpo físico é a matéria, a alma são as questões subjetivas, então a gente pode pensar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e o espírito é a questão espiritual. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, e não foi o Steiner que falou isso, mas eu acho que é importante trazer, existe uma constituição energética que é muito falada, né, pelas pessoas que trabalham com energia, que são dos corpos sutis. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem o duplo etérico, que é o corpo etérico, a gente tem o corpo emocional ou o corpo da alma, a gente tem o mental inferior, o mental superior, a gente tem o corpo búdico e o corpo átmico, sendo que o corpo mental superior, o búdico, o átmico, são mais espirituais, eles já abrem uma porta de entendimento para a espiritualidade. O corpo físico é o nosso corpo físico mesmo, da matéria. O duplo etérico está entre essa matéria e as questões da subjetividade que a gente acha ali no corpo emocional, né? O corpo emocional fala dos nossos pensamentos, das nossas emoções. O corpo mental fala desse pensamento mais racional, o corpo mental inferior. E o corpo mental superior fala começa a abrir a nossa mente para essa espiritualidade. Então, se a gente for pensar sobre isso, o que a gente está fazendo no ano novo? O que a gente fez no sábado? A gente trabalhou o nosso mental inferior. Ele é inferior não porque ele é pior, ele é inferior porque ele lida com as questões da racionalidade, né? Ele lida com as questões, ele lida com aquela pontinha do iceberg, assim, com a superficialidade das coisas, com a racionalidade. Então, energeticamente, racionalmente, a gente voltou a nossa energia para mudança, a gente mentalizou o planeta, né? Grande parte do planeta, das pessoas do planeta, né? Fizeram essa mentalização dessa mudança, estavam ali com essa consciência voltada, então por isso que é importante. E aí, por que eu resolvi gravar esse vídeo, principalmente para quem fez o voo comigo? Para a gente entender que esse período onde a gente trabalhou o nosso corpo mental, voltou o nosso corpo mental para toda essa energia de mudança, mesmo que astrologicamente e espiritualmente a gente não tenha uma mudança efetiva acontecendo, é justamente o que a gente precisa para se preparar para o que vai vir a partir do ano novo astrológico. E aí você acompanha comigo que eu vou amarrar tudo depois, olha só. Aí você faz a sua tiragem do voo comigo, aparece aquele monte de informações, né? E muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, como que eu começo? A gente começa agora organizando a nossa casa, colocando ordem nas coisas até chegar o dia do ano novo astrológico, que é 20 e 21 de março. Por quê? Porque nós estamos no ano 7, um ano que é regido por esse arcano aqui, que é o arcano 7, a gente está falando do tarô. Astrologicamente, os astrólogos disseram, olha, esse ano é regido pela Lua. Isso é outra coisa, é uma outra análise, é um outro nível de análise. Aqui a gente está falando do tarô. E no tarô, e também na numerologia, né, 2023 dá 7, o arcano que rege é o arcano 7. O arcano do carro. Eu falei um monte para as pessoas que fizeram o voo comigo, né? Falei um monte desse arcano, da importância dele. Vou repetir algumas coisas aqui, mas eu acho que vale a pena você ouvir aquilo que a gente gravou, aquilo que você gravou, o que você escreveu, por quê?
O carro, que é o arcano 7, é um arcano de movimento. Ele pede para a gente enfrentar os conflitos, ele pede para a gente puxar as rédeas da nossa vida e direcionar. É um arcano que fala de agressividade, tanto da agressividade boa, que é aquela agressividade que faz a gente ir para a vida e para o mundo correr atrás das nossas coisas, quanto aquela agressividade violenta. Ele fala das duas polaridades. É um arcano que fala, que puxa a gente para o ego do adulto, por quê? Nesse arcano aqui, a gente vai à luta, a gente assume as responsabilidades, a gente olha os nossos recursos e fala, olha, a partir de hoje eu vou lidar com isso aqui, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho esses recursos, então com esses recursos que eu vou lidar. Eu não vou ficar esperando o momento certo. Não é um arcano para a gente ficar esperando o momento certo para as coisas acontecerem, é um arcano de movimento. E é um arcano que no tarô é regido por Marte. Então, acompanha comigo. A gente chegou num ano novo, no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, que é um ano mental, é simplesmente mental. A gente voltou a nossa energia para essa transformação, para essa mudança, fez as nossas metas, fechou ciclos, faz rituais, mas na ordem do mental inferior, do corpo mental inferior, da racionalidade, né? Olhando para a nossa energia, para os rumos que a gente quer tomar para a vida. Até o dia 1º de janeiro. Do dia 1º de janeiro até 20 e 21 de março, quando vai acontecer o ano novo astrológico, a gente tem um tempo para lidar com esse arcano aqui que está no coletivo, que vai reger todos nós no coletivo e que fala de quê? De movimento, de ação, de enfrentamento dos conflitos. Então, o que a gente faz agora? O que você que tirou aí, que fez o tarô comigo, faz agora? Organiza a casa. Por que organiza a casa? Porque quando o ano novo astrológico chegar, que vai ser aqui mais intensificado por Marte, aqui, né? Pelo carro, onde a gente realmente vai se conectar com essas energias, que a gente vai experimentar essas energias, a gente já vai estar com as coisas mais ou menos organizadas, pelo menos direcionadas. A gente vai estar com tudo amplamente mais claro na nossa mente, porque até agora a gente está lidando com o corpo mental inferior, mente, pensamento. A gente vai direcionar, né? E claro, antes do corpo mental inferior, a gente tem ali o corpo emocional, a gente tem o corpo físico. Então, todas essas questões precisam ser organizadas aí. Esse é o tempo que a gente tem. Esse é o tempo que a gente tem no agora, para olhar para essas questões. Então, assim, tô olhando aqui se eu falei tudo que eu queria. Bom, vamos falar de Marte, né? Que é o ano do carro. Quando o ano começa, Marte está retrógrado. Ele vai ficar retrógrado até 12 de janeiro. Isso quer dizer o quê? Marte retrógrado significa o quê? Significa que ele está andando para trás? Não, significa que, como Marte, a carta do carro, mais a energia dessa carta é uma energia rápida, dinâmica. Isso quer dizer que as coisas estão mais lentas, né? As coisas não estão com esse dinamismo ainda. A gente ainda está experimentando até o dia 12 de janeiro. A gente ainda vai experimentar uma dificuldade das coisas seguirem, né? Esse é o tempinho que a gente tem até o 12 de janeiro, né? Para ir entrando nesse ritmo que vai ser o ritmo do carro, que é veloz, que é dinâmico, né? Então, Marte ainda está retrógrado, né? Ele ainda está mais lento, as coisas ainda estão com algumas dificuldades de acontecerem e a gente vai sentir, quando Marte está retrógrado, né? A gente sente essa dificuldade, às vezes, de colocar as coisas em prática. Mesmo de saber o que a gente quer, como direcionar, que rumo tomar, uma certa indecisão, talvez, uma certa dificuldade de confiança, de realmente ancorar essa energia de, olha, eu vou à luta e eu vou para cima. Então, a gente pode estar experimentando ainda uma dificuldade, o ano está começando também. Então, agora também, né, é propício para esse momento de você olhar para o todo, né? Marte estando retrógrado, né? Marte também é um planeta que coloca limites. Então, a carta do carro, ela também fala de conquista, de expansão, mas ela também fala de limites. Por que ela fala de limites? Né? Porque ela muitas vezes em Marte, muitas vezes na carta do carro, né, que a gente
começa a entender qual é a nossa limitação para conquistar algumas coisas e a gente tem que ir à luta, né? É só lembrar de um carro mesmo, né? Imagina você entrando dentro de um carro, para você saber se o carro ele tem 1000 possibilidades, né? Ele pode te levar para todos os lugares, mas para você se deslocar no carro, para você chegar em algum lugar, você tem que saber dirigir o carro, né? Você tem que saber para onde você está indo, você tem que colocar uma velocidade específica, tem que ter gasolina nesse carro, né? Então, assim, é disso que a gente está falando nesse primeiro momento. Então, eu tô gravando esse vídeo para você que fez o voo, para você entender que de hoje até dia 20, 21 de março, você tem um espaço de tempo para entrar nessa energia desse arcano, né? E para você começar a organizar as coisas. Esse arcano rege a gente no coletivo. Então, para você começar a organizar as coisas, olhar para os seus conflitos que você precisa enfrentar, para as coisas que você precisa fazer, para que rumo você quer direcionar a sua vida no agora, começar a pensar nisso, porque aí quando chegar o ano astrológico, você vai começar a experimentar, aí sim, os seus arcanos individuais, né? Porque pela sua data de nascimento dá para entender quais arcanos te regem no individual, então os aprendizados que ficam mais consolidados no individual. E a primeira carta da sua tiragem, que é a carta do voo específico. É a partir daí que você vai olhar para isso com mais consciência, com mais de uma forma mais assertiva. Então, olha só, que interessante, né? Eu falei que a gente está falando aqui do tarô, né? Essa é a regência do tarô, porque é um ano 7. O ano 7 é um ano de consolidação espiritual. 7 é um número extremamente espiritual. É um número que fala, que tem o elemento ar, né, como regente, e o elemento ar é o elemento da mente, mas não da mente racional, e sim, aí a gente já começa a falar de mental superior. Lembra que eu falei dos 7 corpos? Mental superior, né, o corpo búdico, o corpo átmico que fala dessa espiritualidade. Então, 2023 vai ser um ano para a gente começar a consolidar uma espiritualidade. Mas qual espiritualidade? A espiritualidade religiosa, essa espiritualidade que a gente que a gente fala tanto dela, que a gente vê falar tanto dela? Não, uma espiritualidade que realmente sai, né, da ilusão do mental inferior para ir para o mental superior e alcançar os níveis mais altos de consciência. Para isso, gente, para isso acontecer, aí aqui eu tô falando de inteligência espiritual, para a gente atingir isso, a gente só vai conseguir atingir esse padrão, esse nível, se a gente organizar a casa antes. Não tem como a gente atingir um nível de espiritualidade onde a gente vai experimentar realmente essa espiritualidade verdadeira, essa espiritualidade que vai preencher o nosso espírito. Lembra do começo, quando eu falei de Rudolf Steiner, que ele fala do corpo físico, da alma e do espírito? Eu não estou falando do físico e nem da alma, eu estou falando do espírito, né? Que vai preencher o nosso espírito, que vai dar essa sensação de preenchimento, de inteireza, esse nível espiritual que traz pra gente uma outra consciência, um despertar. Pra gente atingir isso, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que enfrentar conflitos, a gente tem que fazer o dever de casa que a gente veio aqui para fazer. Por quê? Porque todos nós temos as nossas corrupções internas, todos nós temos as nossas questões individuais, todos nós temos as nossas dificuldades, então é hora de organizar isso. Por isso que esse ano vai ser um ano 7 para quem já vem olhando para essas coisas. Vai ser um ano mais fluido, mais veloz, né, mais dinâmico, para quem já veio olhando para essas coisas. Para quem já veio olhando para os seus conflitos, para quem já veio percebendo algumas coisas, realmente tirando o véu da ilusão e olhando para si mesmo. Eu não estou falando daquela espiritualidade ilusória, nem estou falando daquele autoconhecimento ilusório, eu estou falando desse conhecimento profundo de si mesmo e das suas próprias sombras, das suas próprias trevas, das suas próprias corrupções. Então, para aquela pessoa que já está mexendo, que já está atuando, que já está colocando a mão na massa, realmente vai viver um ano 7, realmente vai ver as coisas expandirem numa velocidade maior. Para quem ficou esse tempo todo procrastinando seus conflitos, deixando um pouco para lá,
a gente fala dormindo, né? Um pouco não, totalmente adormecido, essa pessoa vai ter que correr atrás do prejuízo, literalmente. Ela vai ter que, para ela, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais intenso, vai ser um pouco mais conflituoso, porque vai ter que lidar com coisas que passou os últimos 7, os últimos 10 anos procrastinando. Então, por isso que eu te falo, se você pegou lá esse tempo que a gente tá fazendo, né, que a gente estava passando do ano novo, pegou lá as suas metas, fez as suas metas, né, olhou para as suas metas, para as coisas que você quer construir, para as coisas que você quer em 2023, se você fizer essa lista e começou a direcionar, ótimo, isso é muito bom. Só que, por onde que você vai começar agora? Você vai começar nesse período até o dia 20 e 21 de março do ano novo astrológico, você vai pegar essas metas e vai começar a olhar para os padrões que tem nessas metas. Quais padrões? Os padrões que você repete, os padrões familiares, os padrões do sistema. Por exemplo, eu quero emagrecer, aquela velha meta, né, do ano novo. Vamos emagrecer. Vamos perder não sei quantos quilos, e aí você chega no final do ano com mais quilos do que com menos, enfim. Se você tem uma meta como essa, é hora de você olhar para você mesmo, para o seu interior, para o seu interno e falar assim, olha, e se perguntar, por que eu não consigo emagrecer? Qual é o padrão que eu repito? O que tem por trás disso? Não é só preguiça, não é só comer demais, não é só procrastinar a dieta, não é isso, não é sobre isso. Isso é mental inferior, isso está ali na pontinha do iceberg. Chegou a hora de aprofundar. Quais são os padrões que eu repito? Que padrões estão por trás desse aumento de peso, né? Ou, por exemplo, eu quero ter um relacionamento, né? Eu quero encontrar o amor da minha vida. Gente, vamos entender uma coisa importante. Na carta do carro de Marte, a gente precisa trabalhar com o ego do adulto. O ego da criança não funciona na carta do carro. Qual é a diferença do ego da criança para o ego do adulto? O ego da criança lida com os pensamentos mágicos. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, eu vou ganhar na loteria, vai bater aqui na minha casa o amor da minha vida, a minha alma gêmea. Isso é pensamento mágico. Por quê? Se você quer um relacionamento, primeiro, você tem que assumir que você quer. Segundo, você tem que olhar para a sua capacidade de se vulnerabilizar, porque não existe abrir porta para um relacionamento se eu não consigo me vulnerabilizar, não consigo olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para os meus padrões emocionais. Terceira coisa, relacionamentos dão trabalho. A gente tem que se disponibilizar, a gente tem que se comprometer, a gente tem que realmente estar disposto, estar disponível. Então, o que as pessoas querem? Elas querem arranjar um relacionamento e elas acreditam que esse relacionamento elas vão encontrar a alma gêmea e vão ser felizes para sempre. Isso não existe, isso é do ego da criança. A gente precisa chamar o ego do adulto. Se você está casado, seu casamento não está bom, né? Então, olha, a gente precisa chamar o ego do adulto e entender qual é a minha responsabilidade nessa relação. Eu estou disponível? Eu quero continuar nesse relacionamento? Qual padrão eu repito aqui? Eu estou trazendo quais parceiros invisíveis para esse relacionamento? Se você ainda não encontrou alguém, mas você quer ter um relacionamento, é preciso que você se pergunte qual padrão eu estou repetindo aqui que eu não encontro essa pessoa, ou melhor, que eu encontro pessoas que não têm aquilo que eu procuro, aquilo que eu quero. Eu estou me afinizando, a minha consciência está se afinizando com outras consciências que, embora eu fale que eu quero um relacionamento, eu acabo me afinizando com pessoas que não estão disponíveis. Por quê? Existe um porquê para isso. É isso que eu tô dizendo para você fazer agora, nesse primeiro momento de 2023. Nos próximos 3 meses, vamos dizer assim, né? Nos próximos 3 meses é o momento de você começar a aprofundar nas suas questões, porque a partir do ano novo astrológico, os seus regentes individuais, eles vão ficar mais fortes e os seus aprendizados, aqueles daquelas cartas lá, do voo, dos medos, da aceitação, também vão ficar mais fortes. E é para isso que você precisa olhar. Então pega as suas metas, se você não fez, faz. E se você já fez, pega as suas metas e vai começar a olhar para os seus padrões. Uma outra coisa importante para a gente finalizar é que as pessoas que têm a regência individual da Lua ou que tiraram uma carta da Lua na sua tiragem, essas pessoas precisam estar atentas onde que essa carta saiu e se tem um regente específico. Por quê? Porque a Lua, astrologicamente, ela vai reger o ano. E a Lua fala de antepassados,
ela fala de emoções, ela fala das nossas águas internas, principalmente dos nossos padrões emocionais e do quanto esses padrões emocionais estão relacionados ao nosso sistema, à nossa ancestralidade. Então, isso vai ficar muito forte para você que tem essa carta como regente ou que tirou essa carta em algum lugar. Para você, então, é mais importante fazer isso. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Então, o que eu quero te mostrar é que esse é um ano muito importante para a gente trabalhar uma consolidação espiritual que vai levar a gente para um novo nível de consciência, mas para isso a gente precisa colocar a mão na massa e 2023 vai pedir que a gente faça isso, o ano do carro vai pedir que a gente faça isso aqui. Bom, espero que você tenha gostado. Esse é um dos vídeos que eu vou gravar para as pessoas que fizeram o voo, né, para que elas possam se orientar, lembrando que o voo é uma tiragem para você ouvir, né, o que você gravou ou ler o que você anotou durante todo o ano, é uma bússola, então aproveita isso, porque é uma intimidade que você tem aí com essa consciência maior, com essa consciência divina, para que você possa se orientar. Se você tiver alguma dúvida, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Mas é uma alegria caminhar com você nesse processo de 2023 e eu espero que você aproveite muito a sua tiragem e possa fazer grandes transformações aí. Até a nossa próxima tiragem, que vai ser um pouquinho antes do ano astrológico, para a gente consolidar outros conhecimentos e poder fazer aí o que a gente precisa fazer. Faça o dever de casa durante esse período, para que quando chegar o vídeo do Ano Novo Astrológico, você possa já estar pronto para receber as outras informações, os outros aprendizados e a gente caminhar juntos nesse processo. Um beijo, até a próxima, tchau!